Oba, Você Feliz está de volta, o programa cheio de coisa boa, cheio de atração, informação para você. Agora a gente vai para o nosso quadro Viva com Saúde e a gente vai receber uma obstetra para falar sobre a gestação. Esse período tão importante e que requer vários cuidados. A gente está trazendo uma convidada super especial e a gente também vai dar muita informação para você que está gravidinha aí, né? Tá esperando seu bebezinho, sua bebezinha, ou você está se programando para ter filho, né? Porque recentemente celebrou o Dia Nacional da Redução da Mortalidade Materna. Entre as principais causas da mortalidade materna no Brasil e no mundo estão a hipertensão e hemorragia. E elas ocorrem principalmente pela má qualidade da assistência no pré-natal e no parto. Segundo o Ministério da Saúde, a mortalidade materna no Brasil caiu de 58% entre 1990 e 2015, de 143 para 60 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos. E é por isso que agora a gente vai conversar com a médica obstetra, né, que vem ao Você Feliz, falar e dar dicas sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, Angélica Faustino, tudo bem? Tudo bem, obrigada, boa tarde. Boa tarde. Então, de 2011, meados de junho de 2011, foi implantado pelo Ministério da Saúde a Rede Cegonha, tá? Então, o intuito da Rede Cegonha é justamente em diminuir os índices de mortalidade materna. Então, o que é a Rede Cegonha? Então, é prestar uma melhor assistência à mulher durante o pré-natal, tá? Acolher a mulher e acolher o bebê na hora do parto, né? No momento que ela chega na maternidade, e também em relação à questão dos exames, né? Viabilizar esses exames durante o pré-natal, para que a mulher faça esses exames e receba esses exames em tempo hábil. Então, acredita-se que essa redução, né, da mortalidade materna, que o Ministério da Saúde está trabalhando em cima disso aí, seja devido a esses cuidados, a implantação da Rede Cegonha. E, inicialmente, né, quando a mulher engravida, ela deve procurar fazer o pré-natal o mais precocemente possível, né? Isso também é muito importante. Então, muitas vezes, a gente nota que a mulher não faz um pré-natal, não é nem por falta de ela ter uma assistência. Talvez, assim, por falta de conhecimento, tá? Então, assim, ela acha que não precisa, acha que não tem acesso que ela à está bem, informação, acha né? que ela está bem, que o pré-natal está bem, e que na hora de ter o bebê ela vai sentir aqueles sintomas da bolsa rota e vai procurar a maternidade, mas não é assim, porque no pré-natal que vai ser detectado alguns agravos, algumas doenças, né? Entre elas a hipertensão. O que é a hipertensão na gravidez? A hipertensão na gravidez é uma doença ela compromete os vasos, tá? Então, ela acomete a mulher por volta de 22 semanas, ainda bem no início da gestação, e tem alguns fatores relacionados com isso, com a hipertensão. Então, muitas vezes a dieta, tá certo? Muitas vezes são fatores genéticos e é importante que no momento que ela faça esse pré-natal e que seja detectado um aumento da pressão, né, precocemente, através de exames, que ela possa fazer o tratamento, que ela tenha acesso a fazer o tratamento e evite ter uma complicação no momento que ela for ganhar o bebê. E o que é a pré-eclâmpsia? Então, tudo é uma sequência. Então, inicialmente, ela começa a ter um pico hipertensivo. Então, quando a pressão chega em média 14/9, já é um alerta, já é um aviso. E além de ter um pico, então, se ela vem tendo uma pressão em média 12/6, 12/7, 12/8, e num determinado momento essa pressão ela aumenta, não é? Aumenta num valor considerável. Então, isso aí é um motivo de alerta. Associado a esse pico hipertensivo, a esse aumento da pressão, ela apresenta outros
outros sinais, como inchaço, ela começa a ter edema, ela começa a ter inchaço nos pés, ela começa a ter, muitas vezes, inchaço de face, ela começa a ter dor de cabeça, que é a cefaleia, tá? E quando ela procura o posto de saúde, que é verificado a pressão arterial, que é detectado esse aumento da pressão, imediatamente é feito através do sistema de regulação. Existe um sistema de regulação na própria unidade básica, no posto de saúde que ela está fazendo pré-natal, e lá é marcado a consulta para que ela seja acompanhada numa unidade de referência, que a gente chama no pré-natal de alto risco. Tá? Esse pré-natal de alto risco, ele é realizado num serviço de referência. Aqui em Natal nós temos a maternidade Januário Cico e lá dá todo o suporte, tá certo? Para que essa mulher acompanhe essa gestação, apesar de estar com pico hipertensivo, através dos exames, que esse bebê seja monitorizado até o momento de acontecer o parto, tá? Olha, gente, estamos tirando várias dúvidas aqui para as gravidinhas aí de plantão. Se vocês tiverem pergunta, manda no nosso WhatsApp 981056955, que a nossa doutora obstetra Angélica vai responder para vocês, tá? Olha, a pré-eclâmpsia, gente, é uma doença que afeta de 8 a 10% das gestações no mundo e responde por 20% de todas as hospitalizações para tratamento intensivo neonatal. Como é que funciona? É possível prevenir a pré-eclâmpsia ou não? É possível se amenizar, porque a hipertensão é uma doença que ela vai ter, quando muitas vezes assim, com ela tendo todo o cuidado na dieta, ela vai ter a hipertensão. Então, é uma doença vascular, né, que acomete no início da gravidez. Então, muitas vezes, você não tem como evitar. Você tem como diminuir esses agravos. Então, no momento que é detectado o pico hipertensivo, como eu falei para você, ela deve procurar uma unidade de referência e lá ela vai ser assistida, vai ser feito, ela vai tomar as medicações, ela vai ser orientada a fazer uma dieta, ela vai ser orientada a fazer os exames mensalmente, né? Muitas vezes até semanalmente. Então, ela vai ter um suporte melhor de ela conduzir essa gestação sem ter um final trágico, não é? Porque hoje sabemos que a principal causa de morte ainda é a hipertensão. Em segundo lugar, é a hemorragia, tá? Então, assim, muitas vezes você pode evitar que a hipertensão ela chegue a um estágio mais grave, no estágio de eclâmpsia, no estágio de síndrome HELP, tá certo? Então, são etapas que, se ela não controlar inicialmente, ela vai se agravando e pode terminar até com a mortalidade materna. Olha só, a gente acabou de falar, né, sobre a prevenção à mortalidade materna e agora a gente vai falar sobre tentativas de gravidez e responder às muitas perguntas que temos sobre a gestação, né? Para quem está tentando, né, existem um jeito para aumentar as chances de gravidez? Como é que funciona? Como eu não entendi. Para quem está tentando engravidar, como é que funciona? Existe algum processo para quem não consegue engravidar? Existe algum tipo de tratamento? Como que é feito? Sim, inicialmente a mulher na idade fértil, depois de um ano que ela tem uma vida sexual ativa, sem nenhum método contraceptivo, quando ela não consegue engravidar, depois de um ano, então é recomendado que ela procure um serviço de referência. Nós temos na maternidade Januário Cico o serviço de reprodução humana, um ambulatório de infertilidade, que lá ela vai fazer todos os exames, o check-up, não só a mulher como o marido, né, o casal. Então, assim, depois de um ano nessa tentativa, sem nenhum método contraceptivo, então ela tem que se submeter a vários exames para que seja diagnosticado se ocorre algum problema, né, que leve à infertilidade, tanto da mulher como do marido, no caso do casal. Então, tem que ser investigado. Estão chegando várias perguntas no nosso WhatsApp. Se vocês quiserem, pode mandar aí a dúvida de vocês. A primeira é o seguinte: olá, a depressão pós-parto é decorrente de algum desses fatores?
Que fatores? Deixa eu ver aqui que ela botou. Cadê? Deixa eu ver se eu encontro aqui a perguntinha dela. A gente não consegue entender porque ela não colocou os fatores, né? Se você puder mandar novamente a sua pergunta, refazê-la, a gente agradece, né? Porque a gente não tem como saber quais são esses fatores. Por favor, manda de novo, completa a pergunta que a doutora vai responder. Hipertensão e pré-eclâmpsia, isso interfere? Os fatores são esses, então. Vamos voltar, então, para a hipertensão. Sim, ela quer saber em relação à depressão pós-parto? Se influencia. Sim, influencia. Muitas vezes a mulher tem uma depressão pós-parto sem necessariamente ela ter um agravo durante a gestação. Então, sabemos que a gravidez, né, é um momento que a mulher fica muito sensível, é um momento que mexe com toda a fisiologia da mulher, existe uma alteração hormonal, então a mulher fica mais sensível, ela tem uma labilidade emocional muito grande. Muitas vezes essa mulher passa por dificuldade durante a gestação, não é? Dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, muitas vezes em relação ao casamento, em relação ao parceiro. Às vezes ela tem uma série de dificuldades que leva a ela ter essa depressão pós-parto, tá? Que isso daí pode ser leve e pode ser até mais grave, né? Então, precisando muitas vezes de um tratamento pós-parto, não é? Naqueles casos mais graves, ela tem que ter uma pessoa, ela não pode ficar só com o bebê, porque é uma pessoa que ela não está raciocinando e está realmente deprimida. Então, é um quadro que realmente tem que levar em consideração, é um quadro patológico e que deve ser tratado. Tá? Doutora, a mesma pessoa está perguntando o seguinte: a pílula do dia seguinte atrapalha no processo para engravidar? De jeito nenhum. A pílula do dia seguinte, ela é um método, ela é uma situação que deve ser usada não como método contraceptivo, tá? Então, é importante deixar isso bem claro. A mulher que não quer engravidar, ela deve usar um método contraceptivo, seja qual for. Então, ela deve escolher aquele método contraceptivo que melhor se adapte a ela, tá? E a relação da pílula do dia seguinte é no caso de acidente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem prático. Uma jovem que ela não está com namorado, não está com nenhum relacionamento e, de repente, assim, ela sai, se relaciona com uma pessoa e ela não estava usando nenhum método contraceptivo. E aí teve um relacionamento, rolou uma relação sexual, e aí, como ela estava sem nenhum método, então ela tem que tomar a pílula do dia seguinte. Mas ficando bem claro que pode acontecer falhas. Tá? E que não pode ser recorrente. Isso, então. E também o tempo que ela vai utilizar o método, né? Quanto mais precoce, após a relação sexual, melhor será o efeito, né? Então, ele pode ser usado até 72 horas após a relação sexual, tá? Então, quanto mais próximo, quanto mais precoce, se tomar a pílula, melhor o efeito. Mas que fique bem claro que não se deve utilizar como método contraceptivo. Justamente no caso de acidente, no caso que você realmente não está preparado. Tá? Olha só, chegou mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, no @tvfeliz no Instagram, ou o nosso WhatsApp, 981056955. A Naila está perguntando o seguinte: gostaria de saber o porquê o chocolate deixa o bebê tão agitado. O chocolate deixa o bebê tão agitado. Bem, a gente sabe alguma coisa de pediatria porque a gente convive, né? Mas eu acho que quem poderia responder melhor seria o pediatra. Mas o que eu sei, né? Que o chocolate, a bebida de chocolate, então ela causa, assim, pode causar, ela passa no leite e pode causar cólica no bebê, tá? Então, por exemplo, tanto a mulher gestante como na fase de amamentação, então ela sabe que tem que cuidar da alimentação, tá? Não só em relação a chocolates, mas assim, ela sabe que tem que evitar comidas enlatadas, ela tem que evitar bebida alcoólica, ela deve evitar frituras. Então, quando a gente orienta nisso aí, é justamente pensando até futuramente na amamentação. Então, alguns alimentos que a mãe
come na fase de amamentação, então ela pode refletir na passagem do leite e o bebê sentir a cólica, né? Eu não sei falar aqui bem a substância. Como eu digo a você, eu acho que isso aí quem poderia responder melhor é o pediatra, mas em resumo é isso, durante a amamentação se deve evitar o chocolate e qualquer bebida achocolatada, né? Porque se sabe que realmente tem relação com a cólica no bebê. Doutora, com relação ao parto, né, ainda existe muita polêmica e cada vez mais a gente ouve falar em partos humanizados, né? Como é que funciona? Fala para o pessoal que está em casa, que está prestes a engravidar ou está grávida já, né? E aí está em dúvida, não sabe como é que vai ser, né? Como é que é? Qual é a melhor forma de parir? Então, a melhor forma de parir é aquela forma que você vai... Na verdade, a gente nunca sabe, né, se a mulher vai ter um parto normal ou vai ter uma cesárea, né? Então, claro que a gente sempre vai, o melhor para a mulher é ela ter um parto normal, né? Principalmente se ela fez um pré-natal bem feito, se ela fez todas as consultas de pré-natal, se ela não teve nenhum agravo no pré-natal, se ela não teve hipertensão. Então, se essa mulher teve um pré-natal tranquilo, um pré-natal de baixo risco, então a chance de ela ter um parto normal é muito grande e é bem melhor para ela ter um parto normal. Imagine que se ela no primeiro filho, ela com 15, 16 anos, o primeiro filho dela seja uma cesariana, então o futuro obstétrico dessa menina vai estar comprometido, porque a chance dela ter um parto normal nas outras gestações vai ficando cada vez mais difícil. Então, sempre que possível, né, porque também tudo depende do momento, caso, né? depende do caso, depende do momento que se interna, depende da avaliação do obstetra, tá? Mas... E sempre um parto normal, em qualquer situação, é melhor para a mulher do que o parto cesariano. Os riscos que ela tem de infecção, não é? Após cirurgia, os riscos que ela tem alguma complicação da anestesia. Então, como qualquer cirurgia, não é? Então, toda cirurgia ela não é isenta de risco, tá? Então, toda cirurgia, por mais simples, por mais limpa que seja, como uma cesariana, então tem realmente os riscos como uma cirurgia qualquer. Bacana. A gente conversou agora com a Angélica Faustino, ela é obstetra e tirou várias dúvidas aqui sobre gestação. A gente agradece demais a sua participação no programa e volte mais vezes trazendo outros temas. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Bom,